Uma jogada inesperada. Parte 5. Seria porque os comerciantes sabiam em qual lado estava a razão. No fim eles recuaram sem desembainhar as espadas. Havia numerosos vagões como seus espólios de guerra. Ele dera uma olhada nos interiores, todos cheios de barris e caixas, cada uma cheia de grãos. Embora todos os tipos de grãos fossem fáceis de armazenar, dificilmente esses grãos estavam frescos, ainda assim, deveriam ser seguros para o consumo. Foi decepcionante apenas ter comida. Philip queria levar algo como troféu para comemorar sua grande conquista, mas os grãos não conseguiram cumprir esse objetivo. Se houvesse conjuntos de armaduras ou espadas aqui, eu poderia levar um como lembrança, eu sabia, eu tinha que ter pedido àqueles homens que deixassem suas armas para trás. Philip olhou para os vagões de carga que eram seu prêmio. Os cavalos já haviam sido levados, de modo que não havia como movê-los. É claro que Philip ordenou que deixassem os cavalos, mas o homem que parecia o líder do grupo mercenário havia recusado sua ordem. E até atirou uma flecha na árvore ao lado de Philip quando ele insistiu. Embora Philip o odiasse até o núcleo, ele não teve outra opção senão recuar. Eu tenho minha armadura, então devo ficar bem, mas esses soldados não estão no mesmo barco que eu. Ah, como sou misericordioso em perder meus próprios ganhos em consideração a essas pessoas. E se bem que, considerando como tudo correu tão bem, nenhuma única lesão e nenhuma única gota de sangue foi derramada, eu quero que continue assim até o fim. Philip examinou seus espólios e seu olhar recaiu sobre a bandeira do reino feiticeiro. Oh, eu posso guardar isso como lembrança. O primeiro a capturar a bandeira do reino feiticeiro, a nação que derrotou os 200.000 soldados do reino em batalha, sou eu. Philip acenou com a cabeça. Embora quisesse esconder sua alegria, ele não pôde deixar de sorrir. Uma conclusão perfeita destacando-o como o melhor e como pensava, ele era verdadeiramente alguém com habilidades excepcionais. Isso o deixou extremamente feliz. Diante dele estavam os excelentes frutos de seu trabalho. Como há várias bandeiras aqui, tudo bem se eu fizer isso com uma, certo? Depois de terminar esse pensamento, Philip soltou a bandeira e começou a pisar nela. A imagem da bandeira do reino feiticeiro sendo manchada de terra encheu seu coração de emoção. Isso era algo que ninguém mais no reino era capaz de realizar. Isso mesmo, Philip havia realizado o que nenhum outro homem poderia. Olhe só isso. Afinal, não sou inútil quanto pensavam. Comparado com meu irmão, comparado com o pai, comparado com todos os outros no reino, eu sou realmente o melhor. Ah, milord. A gente pode mesmo levar isso? É melhor deixar isso aí, não? Um dos aldeões que verificava os vagões perguntou timidamente. Com sua excitação contida, Philip perguntou sem mascarar suas emoções. Do que está falando? Não, é que, o pessoal que fugiu, não acha que podem voltar com soldados. Como assim? Acha que seria melhor se matássemos aqueles comerciantes? Não, eu não falei isso. Matar já seria exagero demais. Então o que está insinuando? Milord. O que a gente faz com aquilo? Se der para levar, como vai fazer? Os outros aldeões entraram na conversa, era o que também estava incomodando Philip. O que deveríamos fazer? Mesmo que ele force todos os 50 a descarregarem tudo na força braçal, ainda assim não seria o suficiente para retirar todos os espólios. As próprias carruagens também eram de alta qualidade, de modo que provavelmente poderia vender por um bom preço, ou Philip poderia usá-las para si. Mas, com a mão de obra presente, movê-las não seria uma tarefa fácil, seria um trabalho físico penoso e cansativo. Enquanto Philip se angustiava com o assunto, ouviu o som de pessoas correndo na grama. Ao olhar para a fonte do som, ele viu as silhuetas de dois homens com máscara. Philip caca. Era a voz de Wayne, mas seu equipamento parecia completamente diferente de antes. A armadura suja de couro que usava agora dera lugar a um robusto peitoral, ele também tinha uma espada na cintura. Por que ele trocou de equipamento? Philip sentiu essa dúvida em seu coração, mas a sensação de excitação com o resultado dessa operação ainda estava muito presente, portanto, a ignorou. Ei, vocês dois! Venham aqui, olhem só o prêmio. Mas isso, o quê? O que aconteceu? Wayne ficou parado, examinou o ambiente e falou com um tom incrédulo, como se os vagões de carga dispostos lá fossem uma visão estranha. Nada fazia sentido com um ataque desse tipo, uma vez que considerou isso, Philip entendeu as perguntas que Wayne tinha em mente. Como se quisesse afirmar os pensamentos de Philip, Igor abriu a boca para perguntar. Exatamente. Parece que nenhum dos soldados de Philip Caca foi ferido. O chão parece limpo, o ar parece puro, nem mesmo uma lufada de sangue. Que tipo de tática empregou? Tinha algum item mágico consigo? Quem sabe, talvez tivesse alguma aptidão arcana, mas não era disso que Igor estava falando, não?
Nada do tipo, eu meramente reuni um grande número de homens, o inimigo simplesmente não queria lutar até a morte. Acho que só. Os dois se viraram um para o outro, mas como ambos estavam com o rosto obscurecido, ele não conseguiu ver como eram suas expressões. Vejamos, sim, como devemos dividir isso. Se ele estivesse sendo honesto, os espólios de guerra na frente deles estavam lá por causa das ações de Philip. E ele estava um pouco irritado em ter que dividir o prêmio com duas pessoas que estavam lá apenas como espectadores. No entanto, se Philip levasse tudo para si, isso certamente traria infelicidade. Afinal, eles também tiveram que mobilizar os aldeões em suas áreas. 80% dos espólios iriam para Philip, a dupla poderia ficar com o resto. Ainda tenho que tirar um décimo dos espólios para cada um e só mobilizaram alguns homens. Não é possível que queiram mais, não é? Ah, não precisa se preocupar com isso. Não seria justo tomarmos parte dos espólios se nem fizemos nada. Por favor, Philip Kaka, é todo seu por direito. Confio que não haja objeções, certo? Concordo totalmente, Philip Kaka deve levar tudo, incluindo os vagões de carga. Mesmo alguém como Philip se sentiria culpado por aceitar tudo depois de ouvir tanta cordialidade. Embora eles dissessem que seus vilarejos fossem pequenos demais e, sendo assim, impedissem a estada de Philip, o fato de terem montado acampamentos perto da floresta e preparado comida para ele significava que esses favores deviam ser pagos. Bobagem, bobagem, meus caros. Não somos parceiros. De todo modo, eu nem mesmo conseguirei levar tudo, fiquem à vontade e façam bom uso deles. Não, não, já temos mais do que suficiente, Philip Kaka. Wayne respondeu sem hesitar. Nenhum único pingo de dúvida estava presente em sua resposta. Tudo isso foi obtido com os seus esforços, Philip Kaka. Como dita a etiqueta da nobreza, não podemos. Isso é verdade. Sim, os dois responderam simultaneamente. Eles pareciam possuir uma opinião inflexível sobre esse assunto, então não havia nada que ele pudesse fazer sobre isso. Isso, agora é todo meu. O coração de Philip vibrou com esse pensamento. Como tudo se resume a isso, aceitarei suas boas vontades. Além disso, embora eu tenha vergonha de perguntar, tenho um pedido para ambos. Poderiam me emprestar alguns cavalos para puxar esses vagões? Cavalos? O que acha? Vamos discutir isso em particular por um segundo, com licença. Os dois, que haviam deixado temporariamente sua presença, pareciam trocar suas opiniões, mas a essa distância era difícil dizer sobre o que estavam conversando. Eles pareceram chegar a um acordo e, depois de um tempo, prontamente retornaram a Philip. Vamos preparar os cavalos o mais rápido possível. Porém, como não são cavalos de guerra, mas cavalos de trabalho, poderia devolvê-los logo depois de terminar. Claro, muito obrigado. Antes disso, há algo importante para considerar. Creio que seria melhor descer as bandeiras do reino feiticeiro. Creio que não gostaria de ser visto pelo populacho durante o transporte de seus espólios, por isso, embora seja difícil, considere transportá-los pela floresta. Faz todo sentido, farei isso então. Os dois se afastaram assim que terminaram de conversar. Logo suas silhuetas não eram mais visíveis dentre a floresta. Philip examinou os vagões de carga novamente. Esta foi a prova de sua vitória. Eram tão brilhantes quanto o seu futuro. Por outro lado, o que agora repousava sob o pé de Philip, a bandeira do reino feiticeiro coberta de terra, era uma representação da eventual queda daquele país.